Bom, eu preciso falar da minha parceira Viviane Vivaldini, que mais uma vez arrasou nas joias aqui. Dá uma olhada nesse coração aqui, olha, gente, de quartzo rosa, lindo, maravilhoso, uma pedra super fina, o acabamento dela, olha isso. Vou até chegar mais pertinho para vocês verem que coisa linda, 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 linda. Eu amei. E aí vem com um conjunto, né, da pulseira de coração dourada, que eu amo dourado, e o anel também, tá vendo? Hoje eu até tô com a unha assim clarinha para vocês verem bonitinho meus anéis. E também o brinco, olha que coisa maravilhosa, gente, os detalhes, vou chegar bem pertinho, os detalhes para vocês verem. E é assim, ó, a Viviane Vivaldini tem um catálogo infinito de joias, só para vocês terem uma ideia. Olha essa composição que ela me mandou aqui, vou até deixar lá no fundo depois para vocês verem o programa todo. Max Colar, é tudo em ouro branco. Max Colar, o colar medalhão aqui, que é a coisa mais linda também, ó, dá uma olhadinha, ó, tá vendo? E a choker, que conjunto, gente, lindo, maravilhoso. Então, esses e outros conjuntos, outras joias, modelos, anéis, brinco, pulseira, tudo que você imaginar para combinar com o seu look tem, tá? Então dá uma olhada lá no site, que é o vivianevivaldini.com.br, e lá também você confere onde tem revendedoras, e se você quiser ser uma revendedora, melhor ainda, que tem um custo-benefício maravilhoso para você ser revendedora, que você tenha a sua amostra já de joias para você levar para suas clientes. Tudo a Viviane Vivaldini te oferece. Mas para isso, entra lá em contato, tá aqui o @ da Viviane, que vocês vão amar. É uma joia mais linda que a outra, eu sempre fico perdida lá. Um beijo para as meninas da Viviane. Eu não posso deixar também de falar do meu outro parceiro, que é o Ibaçaí. Pense num açaí maravilhoso. Ah, não é só açaí não. Tem cupuaçu, tem o açaí, metade cupuaçu, metade açaí, olha aqui. Esse aqui é o original, tá? Esse é o original, tem o original e o original batido com guaraná. Eu gosto do original, puríssimo, maravilhoso. Olha, gente, eu já tomei muito açaí na minha vida. Mas o gosto desse açaí é diferente de todos, puríssimo. Eu me lembro que eu já morei lá no Nordeste e o único que eu falava, nossa, esse é o açaí puro, é quando eu comia lá no Nordeste. Agora, esse aqui superou tudo que eu já comi de açaí na vida. É tão gostoso, saboroso. Sabe aquele açaí gostoso que fica assim, o gostinho na sua boca e depois você quer mais? É o Ibaçaí. Eu tenho o meu aqui, ó. Ah, eles entregam para São Paulo, Grande São Paulo, interior, litoral. Então, assim, você pode ser um revendedor, né, do Ibaçaí aí na sua cidade. E... eu amo com granola. Gente, que delícia! Tô falando sério. É muito... é muito bom. Esse já é o segundo pote, acredita? De tão gostoso que é. Eu falo, não, peraí que eu vou gravar. Não, vou colocar outro. Ó, entre em contato lá. Tem a loja física também, você pode ir lá conhecer. Entra aqui, ó, do Ibaçaí, no @ do Ibaçaí, e você entra em contato com o pessoal lá, com a Jéssica, com o Ricardo. Obrigada sempre pela atenção de vocês são maravilhosos. Lembrando, nós temos dois potes para sortear. Vou colocar lá no meu Instagram, tanto do açaí quanto do cupuaçu. Vou colocar no Instagram para fazer esse sorteio para vocês, combinado? Então é assim, ó, pensou em açaí, pensou em Ibaçaí. Uma delícia. Olá, está no ar o Vox Cidade, transmitido pela Vox TV em todos os nossos canais oficiais, pelo YouTube, pelo nosso site, o voxtv.com.br, pelo Spotify e também trechos do programa a gente também passa no meu Instagram oficial, que é samirasaid.oficial. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a todos
os segmentos religiosos. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a imunidade tributária de cada um. Bom, mas como que isso significa? Na verdade, isso já existe até constituído no artigo 150 da nossa Constituição, no inciso 6º, que confere essa garantia de imunidade tributária de todos os tributos aí do nosso país. Enfim, nós temos ela, mas agora, num projeto, né, de lei aí, uma PEC de número 5 de 2023, ela visa ampliar essa imunidade. Mas para saber um pouco melhor sobre isso, nada melhor do que o autor desse projeto falar, que é o deputado federal Marcelo Crivella. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Samira. Para mim, prazer enorme estar falando com a senhora e com todos os telespectadores da Vox TV, aqui no programa Vox Cidade. Obrigada, deputado. Bom, o deputado que tem aí uma longa carreira, já teve 2 mandatos como senador, inclusive teve o segundo mandato como o primeiro senador reeleito em 24 anos no Rio de Janeiro. Isso daí também a gente tem esse registro. Prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, do Rio de Janeiro. Também foi ministro da Pesca e da Agricultura aqui do Brasil e hoje está aí atualmente como deputado federal e autor dessa PEC, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa amplitude, o que ela vem trazer de benefício para todos os templos, lembrando que não é para um tipo só de segmento, são todos os segmentos religiosos e também o que vai acontecer, se existe algum prejuízo, né, para as arrecadações tributárias do Brasil. Samira, muito obrigado. Quero agradecer muito a oportunidade de participar com você do seu programa. E obrigado também por me dar a oportunidade de falar de um tema tão importante. Você citou no início de que a imunidade dos templos religiosos é uma coisa que já consta na nossa Constituição. A gente precisa lembrar que a primeira coisa que foi feita nesse nosso país, quando chegaram os europeus, os ibéricos, os portugueses, foi rezar uma missa, colocar uma cruz e rezar uma missa. Durante muito tempo, a igreja fez parte do governo, era como se fosse um Ministério da Educação, um Ministério da Saúde, o governo subsidiava, cedia espaço, terrenos, enfim. Depois, com a proclamação da República, houve separação entre o Estado e a igreja. E o Estado não iria mais subsidiar a igreja oficial, porque haviam também outras igrejas que tinham vindo para o país. Haviam mesquitas muçulmanas, haviam sinagogas judaicas e haviam igrejas evangélicas, protestantes. Pois bem, sim, então não se subsidia mais, separa Estado e igreja, mas continua o princípio da imunidade. Agora, Samira, é importante a gente entender uma coisa. Da onde vêm os impostos? Eles vêm de 3 coisas. Primeiro, da renda. Quando você recebe seu salário, o médico recebe a consulta, ele paga imposto. Depois vem do consumo. Tudo que nós compramos, seja um par de meia num armarinho, seja uma geladeira numa loja, o que for, nós vamos pagar impostos. Imposto sobre consumo. E também vamos pagar impostos sobre a propriedade. Se você tem um automóvel, você paga IPVA. Se você tem uma casa, você paga IPTU. Pois bem, se a imunidade das igrejas, dos templos religiosos, católicos, espíritas, evangélicos, mesquitas muçulmanas ou sinagogas judaicas, o que for, tem imunidade, ela precisa alcançar essas 3 dimensões, o que nunca aconteceu. O que nós tínhamos na história do Brasil era uma lei que não se cumpria. Aquele mandamento imperativo de todas as nossas constituições, sonho do patriarca, dos nossos ancestrais, que as igrejas não tivessem que pagar tributo, sobre a renda não pagava. Nenhum padre, nunca me consta, ou pastor, ou rabino, declarou a imposto de renda as doações que recebeu na missa das 10 horas ou no culto da noite. Isso nunca existiu. Portanto, imunidade sobre a renda tinha.
Imunidade sobre o patrimônio era só o próprio. Então, em 2015... Né? A compra. Não, era o que estava em nome da igreja. As igrejas, em nome da igreja, que fosse o terreno e a obra feita pela igreja, tinha IPTU. Mas eu convenci os meus colegas, quando eu estava no Senado, em 2015, de que o que caracteriza um templo religioso não é se ele é próprio ou alugado, é a atividade que tem ali. Se faz o culto, se reza a missa, se presta, se presta o serviço espiritual ou social, é um templo religioso. E no Brasil, nós temos cerca de 170 mil templos religiosos. 120 mil são em salões alugados, antigos cinemas, antigos teatros, galpões, lojas. Depois de 7 anos, senadores e deputados promulgaram a emenda constitucional número 116. Aquele projeto, aquela proposta, aquela PEC que eu apresentei em 2015, foi promulgada no passado, em 17 de fevereiro de 2022. Então, eu quero aproveitar a oportunidade que tenho de estar no seu programa, conversando com todo o povo aí de São Caetano do Sul, de São Bernardo e do Brasil inteiro que nos assiste pela internet, de que existe a imunidade quanto ao pagamento de IPTU para templos alugados. Ano passado, ela não trouxe benefício porque foi promulgada em 17 de fevereiro e o IPTU incide no dia 1º de janeiro. Ela ficou adormecida, mas ela foi promulgada em 17 de fevereiro do ano passado. E o IPTU, como incide no dia 1º de janeiro, ano passado ela não deu benefício a ninguém. Mas esse ano, quando incidiu o IPTU no dia 1º de janeiro de 2023, ela já está em vigor desde fevereiro do ano passado. Portanto, todas as 120 mil igrejas que pagaram IPTU, as alugadas, esse ano, e tem muitas delas, em dezenas, talvez centenas em São Caetano do Sul, esse programa é muito importante para levar essa boa notícia a eles. Pode ser que tenham pago o IPTU em janeiro, à vista, com desconto, ou pagaram em parcelas. Então, já pagaram janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Por favor, tirem uma cópia da emenda constitucional 116, levem à prefeitura e peguem o dinheiro de volta, porque foi uma cobrança indevida. Se tiver algum problema, basta ir no Ministério Público. Os promotores e promotoras são fiscais da lei, eles vão oficiar a prefeitura e, com certeza, o templo religioso, seja católico, espírita, evangélico, muçulmano, ou uma mesquita, ou uma sinagoga judaica, eles vão receber de volta o IPTU. E digo mais, Samira, não é apenas o local da adoração. Registrado, né, deputado? Cada um devidamente registrado, né? O local precisa estar alugado, para próprio já existia, mas precisa estar alugado em nome da igreja, com o CNPJ da igreja. Então, ela tem imunidade quanto ao IPTU. Mas não é só isso não, Samira. Se tiver um terreno ao lado, que o pastor ou o padre alugou para ser estacionamento, se tiver alugado em nome da igreja, ou uma loja no shopping para vender Bíblia e literatura, ou a casa onde mora o pastor, o padre, ou aquela casa usada para orfanato, asilo de idosos, ou mesmo uma comunidade terapêutica para libertar, para ajudar essas pessoas que caem nos vícios, se tiver alugado em nome da igreja, a igreja é locatária, pronto, também tem a imunidade do pagamento do IPTU. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso pela divulgação. Como essa ampliação mesmo, a gente soltou algumas enquetes para saber se realmente as pessoas tinham consciência tanto da emenda aprovada em 2022, né, como o senhor mesmo falou, quanto essa, que é a ampliação que houveram, não só, né, porque tem aquele murmurinho, né, que é tudo em prol da igreja, porque o Crivella vai em cima só da igreja ali, né? Não, eu acho que são todas as denominações, inclusive nós temos aqui 48 coautores e 336 subscreveram e apoiaram essa ampliação, né, deputado? Exatamente. Aí você chegou no último ponto para a gente ter realmente o mandamento constitucional na prática sendo, vamos dizer assim, funcionando, porque
Nós falamos que sobre a renda, a igreja tem imunidade. Ela não declara as ofertas, dízimos, doações no imposto de renda. Falamos sobre o patrimônio. Agora, templos alugados também têm a imunidade, mas ficou faltando a renda. A renda, quando as igrejas recebem as doações, dízimos, ofertas e doações, e vão comprar coisas para o seu patrimônio, ou para a sua atividade, ou para a prestação de serviço, elas pagam impostos. Por isso é que eu apresentei a PEC número 5 de 2023, que, Samira, você disse que são 48 coautores junto comigo e mais 336 deputados. Eu precisava só de 171, 336 que assinaram apoiando para ela começar a tramitar, para que finalmente o mandamento imperativo de todas as nossas constituições, na prática, ele se efetive. Ou seja, quando um templo religioso for construir ou reformar areia, pedra, cimento, esquadria, piso, luz, fiação, ele compra, depois recebe o imposto de volta. Quando for para atividade, microfone, púlpito, cadeira, instrumentos musicais, caixas de som, ar-condicionado, ele paga, compra, a nota fiscal está em nome da igreja, foi paga com o dinheiro da igreja, na conta da igreja, recebe o imposto de volta. E, finalmente, quando for prestar serviço, for construir o asilo de idosos, a creche das crianças, ou o orfanato dos que perderam pai e mãe, ou aquela comunidade terapêutica que ajuda as pessoas que caíram nos vícios, nas armadilhas das drogas, tudo que consumir ali, então recebe o imposto de volta. Aí sim, Samira, aí terá se cumprido finalmente no nosso país o mandamento de todas as nossas constituições, que é a imunidade dos templos religiosos, não só sobre a renda, o patrimônio, mas também sobre o consumo. Eu tenho certeza que isso será um passo imenso vamos dizer assim, para ampliar as atividades da maior organização social do nosso país, que são as igrejas de todas as denominações. Deputado, para que hajam dúvidas, né, para quem nos assiste, todos esses que estão sendo difícil, né, de todos os templos religiosos, eles precisam, mais uma vez, todos eles estarem, senão vão falar, abriu uma igreja ali, abriu outra aqui, ela tem que exercer esse serviço, porque como então, são as três, né, e exercer esse serviço, comprovar esse serviço com a compra e o pedido do ressarcimento, né, desses tributos, para poder fazer esse serviço para a população, correto? Correto, Samira, correto. Samira, veja, a igreja, ela não tem subsídio do governo. São brasileiros, brasileiras, que pagam impostos sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Esses são os membros católicos, evangélicos, espíritas, eles pagam impostos. Quando eles reservam uma parte do seu salário e entregam às igrejas para que ali tenha recursos para prestar serviço social e espiritual, nesse recurso não se pode ter pagamento de impostos. Os doadores já pagaram impostos. Esse recurso doado às igrejas é o que restou após o pagamento de todos os impostos sobre a renda, sobre o consumo, sobre o patrimônio de cada um dos membros. Agora, esse dinheiro é para se prestar serviço espiritual e social no nosso país. É para que as igrejas possam construir novos templos, reformar os antigos. Você sabe, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, existem centenas de igrejas católicas. Eu diria a você, com centenas de anos, de 200 anos, de 300 anos, que estão caindo. A minha família é de uma cidadezinha chamada Simão Pereira, lá tem 2 igrejas. Aqui fica perto da fonte d'água. À noite, o teto desabou. Graças a Deus, não tinha ninguém na igreja, porque era madrugada. Mas eu pergunto a você,
essas igrejas que os nossos antepassados, os nossos patriarcas construíram com esforço, suor, sangue, em situações muito mais difíceis que a nossa, nós vamos deixar cair? E não são reformas, são restaurações. As obras de Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo, não é uma expressão cultural. Nós vamos deixar isso tudo acabar? Não. Por isso é preciso que as igrejas não paguem impostos, para que elas possam preservar seu patrimônio, manter a sua atividade. Elas precisam de caixa de som, de microfone, de púlpito, de cadeira. Elas precisam de mesa de som, de instrumentos para tocar os hinos. Pode pagar imposto sobre isso? Elas precisam, quando prestam serviço, constroem creches, abrigos, orfanatos, elas não podem pagar imposto sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o fogão, sobre a geladeira, sobre a mesa, sobre a cama. Isso não cabe. As pessoas que contribuíram para lá já pagaram seus impostos, todos, na renda, no consumo e também no patrimônio. E separaram parte do seu recurso para aprovisionar as igrejas. Que o governo não pegue esse recurso e deixe as igrejas trabalharem em favor do nosso povo. Deputado, e essa votação, ela está prevista para quando? Samira, esse projeto foi apresentado no início do ano passado, em março. Certo. Então, ele foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. Ficou março, abril, maio, com o presidente, o deputado Rui Falcão, do seu estado de São Paulo, me dizendo: Crivella, nós vamos nomear um relator, mas aguarda, porque o presidente Lula ele quer fazer uma reunião com os autores do projeto para conhecer melhor, apoiar. Ao que o presidente Lula, nesses 3 meses, viajou para a China, viajou para a Europa, viajou para todo quanto é canto, a reunião nunca saiu. Então, finalmente, ele nomeou o relator Silvio Costa, deputado federal de Pernambuco, no final do mês de junho. Aí veio o recesso. Quando terminou o recesso, o relatório do deputado já está pronto. Eu pedi, então, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, repito, deputado aí de São Paulo, Rui Falcão, que pautasse para a gente discutir e votar. Na Comissão de Constituição e Justiça não se vota mérito. Ali é admissibilidade, ou seja, é constitucional, é jurisdicional, tem boa técnica legislativa. Então, pronto, vamos aprovar. Ele começa a entrar em vigor. Aí vai para uma comissão especial, onde todos os partidos da casa nomeiam membros. E ela se reúne por 10 vezes. Ali sim, ali vai se discutir o mérito. Ali vai se verificar cada um dos aspectos dessa proposta de emenda constitucional. No final, eles votam, e uma vez aprovado o texto, vai para o plenário, onde 513 deputados federais precisam aprová-la, pelo menos com 308 votos. E tem que ser em 2 turnos. 2 turnos, uma votação num dia, depois passa-se 5 sessões e põe-se para votar de novo. Durante esse período, Samira, todas as forças a favor e contra virão para o plenário. E aqui vão fazer lobby. Vão pedir a favor e muita gente contra. Uma vez passado no plenário, votada em 2 vezes, em 2 turnos, ela vai para o Senado Federal. E no Senado Federal ela passa também novamente numa Comissão de Constituição e Justiça. Lá não tem comissão especial, mas vai direto para o plenário, também votação em 2 turnos. Uma vez que ela seja aprovada, ela não vai ao presidente da República. Ela é promulgada aqui no Congresso Nacional. O presidente não pode nem vetar, nem pode sancionar. Ela é promulgada aqui, como foi a 116, que deu imunidade também para os templos alugados. Samira, eu não tenho dúvida de que nós vamos deixar para os nossos pósteros, nossos vindouros, uma grande conquista em benefício do reino de Deus. A fé, que é algo que está na alma de todo brasileiro, para que a gente possa construir um Brasil, vamos dizer assim, mais pacífico, um Brasil, para quem acredita como eu, mais cristão,
com maior amor às famílias, com defesa da vida, enfim, alguma coisa que possa ser um orgulho para o nosso país e para o mundo. Deputado, falando nessa relação da votação, né, para a gente finalizar e passar para um próximo assunto, a sua relação hoje com o presidente, com o partido, né, dos trabalhadores, com o presidente Lula, mesmo porque a sua relação sempre foi uma relação amena, né? Eu acredito que sempre foi amigável, vem do presidente Bolsonaro com uma linha, né, principalmente é, assertiva na linha religiosa, e agora levando esse projeto até mesmo para o presidente, eu acho que é analisar com essa sua relação que sempre foi mais próxima, como você consegue enxergar o seu mandato, seus projetos nessa relação? Samira, o meu partido, Republicanos, foi fundado quando eu era senador e o vice-presidente da República, Zé Alencar Gomes da Silva, era, pronto, do Palácio do Planalto, era o vice-presidente. Nós dois fundamos esse partido. De tal maneira que ele nasce muito próximo ao governo do presidente Lula. O que vai fazer os evangélicos se afastarem do presidente Lula, depois, na verdade, do governo da presidente Dilma, da qual, inclusive, foi ministro da Pesca e da Agricultura, é que, na ocasião, o ministro da Educação, Haddad, ele resolveu fazer com que houvesse nas escolas, no Plano Nacional de Educação, ele colocou uma previsão para que cada cidade do Brasil fizesse o Plano Municipal de Educação e incluísse como obrigação a discussão de ideologia de gênero. Os evangélicos, os católicos, não gostam disso. A ideologia de gênero não é uma coisa para ser discutida com crianças. Pois bem, isso fez, Foram na até época que o retirados deputado. alguns livros de circulação, né? Pois é, na época, o deputado Jair Bolsonaro, que já tinha 8 mandatos, ele foi à tribuna e disse: o governo está lançando kit gay. E isso fez com que todos os católicos praticantes e evangélicos colocassem o pé atrás com o governo da presidente Dilma. Depois, o secretário nacional do Tesouro, o Jorge Rachid, ele inventou o imposto das igrejas. O imposto das igrejas, veja, ele imaginou que as igrejas tinham que pagar imposto como as empresas, sobre a folha de pagamento, 20%. E da noite para o dia, ele arrestou das igrejas no Brasil, de todas elas, alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão que estavam depositados nas contas das igrejas. Um pouquinho em cada uma, são 170 mil. Mas, no final, R$ 1 bilhão foi arrancado dos cofres das igrejas, contribuição de pessoas, a maioria humilde, simples, que amam suas igrejas, que amam a obra que elas fazem, junto às crianças, aos idosos, a visita aos hospitais, aos presídios, a distribuição de cesta básica, enfim, toda obra social que toda igreja tem, perderam R$ 1 bilhão. E isso fez com que os evangélicos voltassem todos para um candidato de oposição, que foi o Bolsonaro, que teve votação expressiva entre os evangélicos, total, entre os evangélicos. Pois bem, nesta ocasião, o presidente Lula vai se reeleger, também em grande controvérsia no país. Eu espero que o presidente Lula entenda que, para nós cristãos evangélicos, católicos, a defesa da vida, a defesa da família, da livre iniciativa, a defesa, eu diria a você, dos princípios sagrados dos nossos antepassados, isso pode ter certeza que nós nunca vamos considerar como uma evolução da sociedade ou como novos tempos. Nós não vamos aceitar que mudem a Constituição brasileira, que desprestigiem a família, que não defendam a vida, que não defendam a livre iniciativa dos brasileiros poderem empreender e construir seu futuro. Essas coisas são sagradas. Nós não aceitamos um país socialista, um país comunista, um país que não dê valor aos seus empreendedores. Fora isso, inclusive, essas foram as suas pautas, né? De trabalho, de campanha, e na sua última eleição aí,
o deputado falou muito sobre família, liberdade religiosa, livre iniciativa, foram pautas assim que o deputado bateu bastante, né? Exatamente. Agora, essas coisas do meu partido republicano, que eu fundei junto com o Zé Alencar lá atrás, são pautas nossas muito importantes. Agora, nós não temos uma oposição radical, não estamos torcendo para o governo estar errado. Por exemplo, a reforma Sim. tributária, nós votamos favoravelmente, vimos avanços. Há certas coisas que espero que o Senado corrija, mas, de modo geral, foi uma boa reforma, contou com o nosso apoio. Nós não temos feito Uhum. CPIs, investigações, não temos feito uma oposição raivosa, fanática, extrema ou radical. Uhum. Por isso, eu espero também que, por parte do governo, não haja qualquer perseguição para esse projeto que teve aqui 336 deputados federais que apoiaram. Eu espero que também tenha É. maioria lá no Senado Federal, onde eu trabalhei durante os mandatos, e a gente possa incentivar isso que eu falei para você, que são as igrejas, a maior organização social do nosso país. Lembrando também que os partidos políticos têm essa imunidade, né, deputado? E os sindicatos. E os sindicatos, né? E a, Não vamos e esquecer. a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e diversos órgãos do país, eles têm sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o deputado, né, Marcelo Crivella. Olha só, engenheiro, escritor religioso, tem aí, autor das Histórias de Sabedoria e Humildade, Um Sonho que se tornou realidade, Evangelizando a África. O sonho que se tornou realidade, acho que tem a ver com o Nordeste, né? Ah, sim, o projeto da Fazenda Canaã, no interior da Bahia. Isso. E também, que é engenheiro, já falei, é músico e compositor. E vou falar, gente, com milhões de cópias de CDs vendidas. E essa linha aí, essa veia musical continua como pastor da igreja, né? Que também é pastor e acho que atualmente foi licenciado bispo, né, na Igreja Universal do Reino de Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, Samira. Eu fui bispo durante muito tempo, fui missionário na África durante 10 anos. Voltei de lá para fazer esse projeto no interior da Bahia, chamado Fazenda Nova Canaã. E quem me ajudou muito foram Aham. os engenheiros lá de Israel. Vieram, moraram comigo na fazenda, irrigamos por gotejamento 10 hectares. Até hoje tem lá escola, tem essa, essa, essa essa área irrigada de 100 hectares, onde eles plantam tudo, fruta de conde, manga, melancia, feijão, milho, tudo que precisa. Temos já Aham. também um centro de treinamento para crianças, e foi feito um time de futebol, o Canaã Esporte Clube, que já foi campeão da Bahia no campeonato sub-16, e tem jogadores de lá que hoje estão no Flamengo, estão no Internacional, estão jogando no Cruzeiro, em grandes times. Eles agora estão aqui em Brasília Uhum. disputando o campeonato Candangão, mas é um projeto tão bonito, há 20 anos lá no interior da Bahia, em Podemos Irecê, que conhecer levou esse aí, projeto. hein? São 700 crianças que todo dia os ônibus levam para a escola, tomam café, fazem Ah, é? almoçam, né? Tem ensino, tem dentista, tem oculista, tem computador, tem piscina, tem campo de futebol. É realmente um lugar muito aprazível para essas crianças que vão da pré-escola até o segundo grau. Ah, então tem muita história aí para contar. Eu acho que na sua vida pessoal também. São mais de 50 anos, né? No caminho da religião, e eu acho cristã, e eu acho que isso é importante também, porque todos os preceitos que o deputado está colocando realmente são fiéis e reais para eu acho que a gente fazer uma sociedade com melhores comportamentos, se dá pela violência que a gente vive hoje, que é muito complexa, não conseguimos entender ao certo. Para mim, para o meu entendimento, realmente, Deus, o segmento religioso, seja ele qual for, para você ter a sua paz interior, para você crer que Deus tem o melhor para você, é fundamental. Eu acho que esse trabalho também é. Muito obrigado, Samira. Eu tô com 65 anos, Samira. Eu fui para a igreja
levado pela minha vizinha, quando tinha 5 anos de idade. Foi uma igreja metodista, lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. E o que aprendi lá é o que pratico hoje. Nunca me desviei, Que bom. sempre entendi. Sempre entendi. Conheci minha esposa quando eu tinha 15 anos. Sonhávamos em ser missionários, mas não sabíamos como se daria isso em nossa vida. Mas depois que casamos, nessa ocasião, eu era engenheiro do Exército, acabei pedindo demissão do Exército e fui para ser missionário na África, né? E já tínhamos 3 filhos. Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesotho, Suazilândia, Namíbia, Botsuana. Nós rodamos a África inteira abaixo do Saara e deixamos plantados lá centenas de igrejas que estão lá até hoje. Foi realmente um momento... Olha. E eu achava que nunca mais ia voltar para o Brasil, mas voltei para fazer esse projeto no interior da Bahia, lá em Irecê, onde fiquei 2 anos. E depois acabei no Rio de Janeiro, me elegendo senador, depois reeleito, ministro, depois prefeito e agora deputado federal. Mas o tempo todo, Samira, sempre eu tive claro na minha vida de que sem fé você constrói em cima da areia. As coisas caem, elas não resistem ao tempo. Apenas com a fé é que a gente consegue vencer o tempo. O dinheiro, a beleza, a própria ciência vai se, vamos dizer assim, tem que se renovar, porque as coisas vão evoluindo. Nada resiste ao tempo. O tempo vai destruindo tudo. Mas a fé não, o amor não. São as forças que vencem o tempo e que é nisso que a gente precisa investir para deixar para os nossos próximos aí uma vida melhor. Aqui, por exemplo, em Brasília, Samira, me perdoe, estou falando demais, mas eu queria deixar isso aqui para os nossos telespectadores. Aqui em Brasília, alguns brasileiros bolaram para que o projeto arquitetônico inicial fosse um avião. Então, quando você vem a Brasília, tem asa sul, asa norte e o eixo central onde estão os ministérios. A cabine do piloto é onde está o Congresso Nacional e, de um lado, o Supremo Tribunal Federal e, do outro lado, o Palácio do Planalto. Mas você, do Congresso, desce. Você desce uma rampa, vai para o Supremo e desce uma rampa, vai para o Palácio do Planalto. Por quê? O Supremo é a casa da lei. O Palácio do Planalto, onde está o presidente, representa a maioria que venceu a eleição, mas no Congresso Nacional está a maioria e a minoria, quem ganhou e quem perdeu. Aqui tem os bolsonaristas, tem os lulistas. Então o país está mais representado aqui, por isso é mais alto. Esse avião está voltado para onde? Para o nascer do sol. Ele não está voltado para o pôr do sol. Esses 5 brasileiros, Chesquiati, Santa Rosa, Lúcio Costa, Niemeyer e Portinari, eles imaginaram em deixar para a gente a ideia de que é preciso olhar para o futuro. É preciso rasgar nesses horizontes sem fim da esperança, dessa terra tão linda que Deus nos deu, a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino, ao invés de ficar remoendo mágoas do passado, lamentando injúrias, infâmias, calúnias. Essas coisas precisam ser superadas. Nós precisamos olhar com confiança para o futuro. E isso é o quê? Isso é fé. Isso é fé, isso é acreditar de que existe realmente um Deus maravilhoso que nos ama. Olha essa natureza, você não vê uma flor igual a outra, um capim igual ao outro. Eu sou engenheiro civil, quando você pega um punhado de areia, leva para o microscópio, não tem um grão de areia igual ao outro, numa praia intensa. São trilhões de grãos diferentes, como são trilhões de estrelas diferentes, como seres humanos. Não tem um peixe, uma borboleta. Tudo que Deus criou foi detalhadamente, minuciosamente, para mostrar o infinito amor que ele tem por nós. Nós não podemos isso tudo com incredulidade, com violência, com ódio, com rancor, promovendo guerras, com ambições loucas, translocadas, que não levam a nada. Essas coisas não podem estar no solo brasileiro. Por isso é que eu propus, em 2015, a gente consertar a imunidade com relação ao patrimônio, acrescentando os alugados. Depois que tivesse isso pronto, eu iria dar entrada aqui na renda. E Deus me permitiu que, saindo lá de prefeito, eu voltasse para cá exatamente para terminar o trabalho que comecei lá atrás. E espero que a gente deixe como herança uma igreja imune de verdade para prestar seu serviço, seja ela católica, seja ela espírita, seja uma mesquita muçulmana, seja evangélica, seja uma sinagoga judaica. Pessoas que amem o seu próximo,
que acreditem em um Deus, que queiram construir um país melhor. É isso que eu acho que a gente precisa. E vai conseguir, vai dar tudo certo, amém. E também, há 15 anos atrás, olha isso, eu quero ver se isso vai acontecer agora, hein, deputado? Você colocou aí para rodar, vamos falar esse português assim, meio despretensioso, o Estatuto dos Animais, lá no Senado Federal, há 15 anos atrás. Quer dizer, lançou esse projeto e agora também tem a oportunidade de colocar em prática, né, deputado? Realmente, lá no Senado, eu lancei esse projeto, fui conversar com todos os senadores e, graças a Deus, tivemos um relator muito favorável. Ele hoje é ministro do TCU, foi governador de Minas também, para que a gente pusesse no Estatuto dos Animais que eles são seres sencientes, ou seja, há um vínculo afetivo entre o pet, entre o gatinho, entre o cãozinho, entre o passarinho e o seu proprietário. Ou seja, há um vínculo ali familiar. Alguma coisa que talvez palavras não expliquem. Quando o dono está triste, o animal sente. E quando o dono está feliz e alegre, ele também sente. Quer dizer, há um vínculo importante ali, muito importante. Sobretudo para pessoas que perderam seus entes queridos, que hoje vivem na amargura de uma solidão. São esses animais que preenchem a alma dessas pessoas. Pois bem, se são seres sencientes, o Estatuto prevê de que eles possam receber, como membro familiar, uma isenção do imposto de renda, um abatimento do imposto de renda, quando for gasto dinheiro com remédios, com cirurgias, com castração ou com outro procedimento qualquer que vise a sua saúde. Isso daria um alívio enorme para milhões de pessoas no Brasil que têm nos seus animais, vamos dizer assim, uma parte da sua própria vida. E evitaria o abandono. E o abandono sempre cai na responsabilidade do governo. Uhum. Sim. Bom, eu espero também que dê esse andamento, né, nesse projeto maravilhoso. Hoje mesmo, mais um projeto foi aprovado aí, que é a não poder mais comercializar os animais pets, né? Que são em casa, que é gatinho, cachorrinho, papagaio, passarinho e alguns outros, não poder ser mais comercializado em lojas, pet shopping. Isso também vai ajudar muito e também incentivar as adoções, né? Que a gente chama os animaizinhos. Eu torço para que a sua emenda também comece a valer o mais rápido possível, viu, deputado? Eu só encontro oposição lá no Senado Federal, por isso que ele está lá há tanto tempo e com dificuldade de sair de lá, por conta dos que defendem a vaquejada, que são aquele povo do interior da Bahia, que fazem, eu não sei se a senhora já viu a competição, soltam uma vaca, Sim. E aí eles saem correndo com o cavalo para derrubar a vaca, puxando pelo rabo. Nem gosto. Infelizmente, infelizmente, os defensores da vaquejada fizeram requerimentos para que passe numa comissão, passe em outra comissão, e passe em outra comissão, e passe em outra comissão, mas eu tenho a impressão de que o bom senso vai prevalecer e nós vamos conseguir aprovar o Estatuto dos Animais. Deputado, eu quero agradecer a sua entrevista. É uma honra, né, a gente poder fazer essa entrevista, mesmo que remotamente, e nós colocarmos em pauta assuntos tão importantes, que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas, principalmente para aqueles que só leem a manchete e não conseguem acompanhar nem o lead da notícia. Então, para mim e para todos nós aqui do ABC, Grande São Paulo, é muito bom transmitir até para todo o Brasil, né? Porque o nosso programa vai para todo o Brasil. Todos esses esclarecimentos. Eu quero te agradecer pela oportunidade e também a disposição aí de nos receber. Muito obrigado, Samira. Muito, muito obrigado pela sua simpatia, seu carinho, sua paciência. Lembrando, então, a todos os brasileiros de que a Constituição de todos os tempos, desde a primeira Constituição de 1824, a gente já falava de imunidade dos tempos religiosos, mas ela alcançava apenas a renda.
depois, com a minha emenda, alcançou o patrimônio, mas nunca o consumo. Tudo que as igrejas comprarem para construir seu patrimônio, suas igrejas ou reformar, tudo que elas comprarem para sua atividade, para fazer a missa, para fazer o culto, e tudo que elas comprarem para prestarem serviços nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nas comunidades terapêuticas, nas visitas aos hospitais e aos presídios, tudo isso precisa ser imune dos impostos. Lembrando que quem sustenta essas igrejas são os brasileiros que já pagaram impostos na renda, no consumo e no patrimônio. Eu espero que assim a gente possa, vamos dizer, aplicar recursos na maior organização social do nosso país, que não tem qualquer subsídio do governo, e apoiar melhor nossas crianças, nossos órfãos, nossas viúvas, aqueles que precisam de apoio, que batem à porta das milhares de igrejas que existem no Brasil. Samira, Deus te abençoe, Deus te proteja, muito Amém. sucesso para você aí nessa terra linda de São Caetano do Sul, e o que você precisar, estarei aqui no Congresso Nacional à sua disposição. Obrigada, deputado. Tudo de bom, fica com Deus e boa sorte aí nos projetos. Obrigado, O muito Vox obrigado. Cidade, o Vox Cidade fica por aqui e não esqueça, se você perdeu algum detalhe da nossa entrevista, é fácil, é só acessar o nosso canal do YouTube, do Vox TV, ou também acompanhar os nossos trechinhos de entrevistas no meu Instagram, que é samirasaid.oficial. Eu te espero. Até o próximo programa. Tchau!